Fala, meus animados e animadas. Muita gente assiste um desenho animado e pensa que o movimento ele simplesmente funciona. Mas quando a animação é realmente boa, ela está apoiada em uma série de princípios que dão peso, clareza e vida ao movimento. Eu sou Raul Vanucci, animador e professor de animação 2D. Eu te ajudo a se tornar um animador júnior em 90 dias, mesmo que você esteja se sentindo travado nas próprias animações. E hoje eu quero te mostrar algo muito interessante. Nós vamos analisar uma cena de A Guarda do Leão para entender como os princípios da animação aparecem na prática. Porque quando você começa a enxergar esses princípios funcionando dentro de uma animação profissional, o seu olhar de animador muda completamente. E quando você entende isso, você começa a aplicar esses mesmos princípios nas suas próprias animações. Então vamos olhar para esse projeto e entender como vários dos princípios da animação estão funcionando ao mesmo tempo. É Disney, mas é moderno, é infantil, tem uma audiência, tem um público. E quem produziu isso colocou a animação num patamar que levasse essa mensagem adiante da melhor forma possível. Eu estava vendo vocês comentando animação indie, né? A gente tem estúdios de animação indie. A gente tem até a parte de games, né? Games indie também. Mas se você pegar todos os bons produtos, filmes, séries, projetos autorais, curtas-metragens, conteúdo mesmo, mainstream, né? Conteúdo de grandes empresas, de grandes estúdios, publicidade, game, você vai ver que por trás das animações existem princípios que fazem elas serem muito consumidas pela audiência. Se você vai jogar um jogo que a história é legal, mas o design do personagem, a animação é muito ruim, eu duvido que você vai ficar pela história só. Tem que ter algum elemento na animação que te convença a ficar. Quando a gente está falando de projeto animado, tá? Porque de vez em quando tem animação em alguns outros tipos de projetos de live action, né, com atores. Tem lá animação, você não fica pela animação, mas projetos puramente de animação, que a animação faz parte da jogabilidade do jogo, que a animação é o produto a ser consumido ali. Se a história é muito boa, mas o design do personagem, a animação não segura, você não fica só pela história. E o oposto também é verdade. Uma animação excelente, muito boa, com design incrível, mas também com uma história que não segura, talvez você não fique só pela animação. Então, são pilares, são fundamentos que tem por trás da criação de animação. E aí a gente recai nos 12 princípios, porque é aquela coisa. Ao longo desses mais... Opa! Alguém desativou o meu mic aí. Voltando aqui, tá? Ao longo dos mais de 100 anos que os princípios existem, nada fora dos princípios foi inventado que substituísse. O que a gente tem são aperfeiçoamentos, né? Eu trago os princípios para dentro do meu método, que eu entendo que é a melhor forma que os alunos conseguem progredir dentro da animação, dentro de um método que eu desenhei, que você sai de um ponto, depois vai para outro, enfim. Você vai passando por um processo. Mas negar os princípios é você demorar mais tempo para chegar num resultado de animação que vai convencer a audiência. Esse é o grande ponto e deverá ser sempre o grande ponto. Todo mundo que está aqui estudando animação, se não descobriu ainda qual que é esse chamado, qual que é essa visão, esse propósito na animação, e um dia vocês vão descobrir. Todo mundo que está sendo chamado para seguir a animação como profissão vai entender que você vai ser o responsável por levar ao mundo uma obra, seja sua autoral ou seja uma obra de terceiro, mas que o mundo vai precisar ver de alguma maneira. Então eu já trabalhei em séries de animação, em longas, que tem uma ótima mensagem e
de certa forma, a minha habilidade contribuiu para que essa mensagem fosse vista, assistida. E é aquilo. O leigo, a pessoa que não entende animação, ela vai saber diferenciar uma animação boa de uma ruim, ela vai saber, só que não tecnicamente. Ela vai mudar de canal, ela vai sair no meio do cinema porque ela não está aguentando o que ela está assistindo, ela vai pular aquele anúncio porque não conectou. Essa é a resposta do público geral. Então, assim, a gente está indo para 8 bilhões de habitantes no mundo. Quantos animadores, né? Quantos por cento desse número todo de gente no mundo vai ser o responsável por levar essa criação para as telas? E, e você está a serviço desse grande público, dos leigos, das pessoas que leigo na animação, mas que vão pular quando não estão gostando. Então, só trazendo aqui um ponto, eu tinha até separado e perdeu. Ah, tá, peraí. Eu compartilhei a tela errada. Agora sim. Eu vou dar um play aqui. Pode ser muito simples o que eu vou mostrar aqui. Yeah! Frady cat, Frady cat, Frady cat, Frady cat. Quero mostrar essa expressão do personagem, né? Então, é engraçado assim, que você olha uma única pose, ela traz pra gente já diversos princípios. Então, se a gente for abrir a listinha aqui, deixa eu pegar minha colinha. Mas, por exemplo, né? Aqui a gente tem desenho sólido. Isso fica evidente na tridimensionalidade que esse personagem tem. Ah, mas Raul, não é meu estilo. Tudo bem, mas procure trazer tridimensionalidade para o seu estilo, que a sua animação ela vai conectar mais. Ela vai passar mais a sua mensagem. Ela vai aderir mais na audiência. Tudo está a serviço da mensagem e tudo está a serviço de como essa mensagem está sendo recebida pela sua audiência. Então, essa expressão aqui, ela fala, ela nos mostra o que o personagem pensa. Então, o que a gente vê aqui? Desenho sólido, tá? Que para mim é o principal princípio da animação. A gente está começando essa série dos 12 princípios em desenho sólido, então a gente vai ficar bastante tempo nisso. E como que a gente identifica desenho sólido aqui? Vamos olhar para cada parte anatômica do personagem de forma individualizada. Eu não estou falando nem da sobreposição, tá? Vamos falar sobre isso também. Né? Focinho aqui, toda essa área de nariz e focinho, elas estão sobrepondo o olho. A gente entende que esse olho ele tem uma continuidade aqui por trás. Além da questão da sobreposição, porque a gente vê que esse objeto, né, o globo ocular, toda a questão da íris e pupila e brilho, tudo isso que está encaixado aqui, ele tem uma continuidade por trás do focinho, do nariz, né? Então a gente não, nessa perspectiva, nesse ângulo de 3/4, né? Isso aqui é o famoso 3/4 do personagem. Ele não está de frente, ele não está de lado, né? Lado seria o perfil completo 90 graus. 3/4 seriam 45 graus. Quando você sai de frente, começa lateralizar e para. E a animação, no 80% das cenas, elas são animadas aqui no 3/4. Uma boa animação, ela vai trabalhar esse dimensional shift. Ele é essa mudança dimensional do olhar do personagem. Então, o olhar ele pode estar baixo, ele pode estar alto, ou ele pode estar neutro. E por mais que eu esteja animando aqui em 3/4, eventualmente eu posso fazer isso aqui, eu devo fazer isso aqui, trazer uma mudança de direção pro olhar do personagem. A Disney faz muito isso. Então ela não fica só no 3/4. Aqui, quando ele faz essa olhada, eles estão debochando dele e ele está pensando como que ele vai se safar dessa situação. Olha que interessante, não tem diálogo nenhum, né? Não há diálogo aqui.
Vocês falaram até de colocar num tempo mais curto aqui, né? Vamos lá. O mínimo é 0,25. Então olha que legal. Tem antecipação, tem acomodação, tem troca de expressão, tem dimensional shift, tem staging, né? Que é a forma que a gente trabalha o personagem no palco. E olha que interessante perceber isso. Quando você começa a assistir uma animação assim, prestando atenção na antecipação, no desenho sólido, as expressões mudando, acomodação, exagero, você começa a entender que uma boa animação ela não acontece por acaso. Ela é construída com princípios e é exatamente isso que separa alguém que só faz um personagem se mexer de alguém que realmente anima de forma profissional. Porque os estúdios, eles não estão procurando pessoas que sabem usar software, eles procuram animadores que entendem o movimento. É exatamente esse tipo de visão que eu quero desenvolver aqui com você nesse canal. Inclusive, se você quer aprender esses princípios de forma mais estruturada, com exercícios e direcionamento para evoluir nas suas animações, eu preparei um evento gratuito onde eu aprofundo exatamente esse processo em 3 aulas ao vivo. O link para se inscrever e garantir a sua vaga está aqui na descrição do vídeo. E se você quer continuar desenvolvendo esse olhar de animador, curta esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Me acompanhe também lá no Instagram, porque eu compartilho exercícios, análises e práticas que ajudam você a evoluir constantemente na animação 2D. Então eu vou passar mais uma vez aqui no 0,25, ó. Tem uma respirada com uma antecipação, uma descida, troca de expressão, mudança dimensional. A gente tem desenho sólido, tudo está animado em arco, tem aceleração, tem desaceleração, tem squash and stretch. E é o pose, o famoso pose, animação pose to pose. É uma animação que a gente desloca o personagem pose a pose. Essa aqui, ó, cortou a cena. Pose A. É a pose inicial do personagem. Vai terminar a cena, ó. Terminou a cena. Pose B. Agora, como que eu faço a passagem dessa pose A para a pose B? O animador fez primeiro, ó, uma troca de expressão com um leve dimensional shift. Então, olha como esse traquejo aqui, ó, e isso tá dentro do princípio do desenho sólido. Isso aqui de você abaixar a sobrancelha e fazer uma leve deslocada com o focinho, como se ele viesse para frente, ó. Então, eu revelo um pouco mais do olho de trás. Ele estava mais esmagadinho aqui por trás do nariz. Quando ele vem para frente, eu revelo a área aqui. Eu trago um pouco a orelha para fora. Ele subiu a orelha, ó. Então tudo se mexe, ó. Ele sobe a orelha, o queixo ele amplifica. Então ele estava mais fechadinho. Ele abre mais o queixo e traz mais para frente. Porque tudo que vai lateralizando, ele vai modificando o volume. Quando você vai frontalizando, o volume muda. Então, o volume que eu tenho de área de rosto aqui de frente é 1. Quando eu vou virando, ele vai se transformando. Então, para fazer o dimensional shift adequadamente, você tem que entender de perspectiva. Como que fica a perspectiva desse objeto se eu começar a rotacionar um pouquinho? Aí ele respira, ó, ele faz uma puxada, que a gente pode chamar de antecipação. Recolhe, muda a expressão, muda a boca. E aí ele começa a entrar na pose B. Primeiro ele vem com o rosto e o corpo, depois ele vem com o resto da expressão. Sobrancelha vem em atraso, a boca termina em atraso, e no final ele ainda dá uma mudada de direção da pupila para mostrar que ele está pensando. Ele não tá feliz com a situação. E ele está procurando em pensamento como que ele vai sair disso. Então olha que interessante você animar o pensamento do personagem, né? Esse risquinho da sobrancelha aqui, ele indica um volume muito importante, mas muito importante. Ele não é só um risco aleatório. Esse risco aqui não é só um capricho. Ele está desenhando para gente um mapa invisível dessa parte gordinha aqui do senho. Essa parte que a sobrancelha fica colada na nossa testa. Então é um lugar onde a gente tem uma musculatura capaz de mover isso aqui para cima e para baixo.
Tem parte mais rígida aqui da musculatura aqui, do topo da cabeça, ligado ao cabelo, que eu vou mexer muito pouco. Agora, quanto mais próximo da linha de sobrancelha, mais mobilidade eu tenho. E quando eu crio essa linha, eu faço uma conexão invisível aqui, ó. O que significa isso? Deixa eu ver se eu consigo desenhar na tela e não na Cintiq. Não vou conseguir. Vou ter que compartilhar minha Cintiq aqui, peraí. Então, olha só. Essa linha, ela é responsável para desenhar para gente uma continuidade, ó. Então, no estudo de desenho sólido, a gente vai entender que cada parte do personagem tem uma continuidade. E isso aqui, ó, ele é volumétrico. Tem uma malha 3D aqui. Precisa ter esse pensamento. Porque toda vez que abaixar esse desenho da sobrancelha, ele vai respeitar essa massa volumétrica aqui. E não simplesmente uma linha ali. Eu não estou vendo linha, não estou vendo shape. Então, quando ele vai franzir a testa e puxar aqui a musculatura do nariz para fazer essa dobra, ele está fazendo essa dobra porque isso aqui, ó, é um desenho sólido acoplado nessa outra estrutura do nariz que vai se formar como um outro desenho sólido aqui por baixo. E aí quando eu entendo que isso aqui, ó, tem uma malha, ó, eu vou conseguir trabalhar melhor essas linhas internas. Então o que vai acontecer quando essa sobrancelha invadir o nariz do personagem? Essa linha aqui vai deformar. Então ela vai entrar aqui, por isso que fez essa entrada, essa entrada, essas linhazinhas. Eu vou apagar para vocês verem de novo o original, né? Por isso que fez essas linhas aqui. Então toda parte do personagem, ela tem uma volumetria. Esse olhar que vocês têm que começar a criar em cima dos personagens que vocês estão assistindo como referência e que vocês estão animando. Tá? Quando a gente fala de Dimensional Shift, é quando a gente pega essa linha central. Ó, então deixa eu pegar aqui um print maior do personagem todo. Ó, essa linha da boca, do meio do focinho e do cabelo, tá formando um eixo aqui pra gente. Ó. Isso aqui é o outro eixo. Lembra que quem estava aqui na terça animada passada viu que eu comecei fazendo a estrutura sólida através de esferas. Deixa eu tentar fazer aqui. Esse ferramenta de captura é meio ruinzinho. Ó, a gente entender essa estrutura sólida. Para depois saber como que as partes vão se comportar aqui dentro. Tá? É a mesma coisa que a gente tem aqui. Olha que interessante, essa linha de sombra aqui do olho. Ela segue um eixo. Aqui também. Então, quando o animador está montando uma pose, essa linha do focinho, essa linha da boca, essa linha do cabelo, vai conectar para gente um eixo central, né, do rosto do personagem. E nós vamos ter o outro eixo aqui. Né, e por isso que eu fiz o desenho, para relembrar vocês, sempre quando for ver a animação, começar a construir objetos tridimensionais. É aqui que vai iniciar o pensamento. Então, onde que eu vou acoplar nessa estrutura as demais partes? E toda vez que vocês forem animar, entender que cada elemento ele não está ali por acaso, ele está ali dentro de uma estrutura. Então, o animador júnior, ele entende quando pega um rig de personagem ou vai fazer uma assistência para uma animação quadro a quadro, eventualmente, dificilmente o animador júnior vai pegar uma cena quadro a quadro do zero para fazer. Vai vir um layout do animador mais experiente, vai vir um storyboard já bem pensado pela direção, vai ter uma estrutura maior dentro de um projeto comercial. Mas o animador júnior no cutout e no quadro a quadro como assistente, entende que cada elemento do personagem está ali por um motivo para favorecer essa solidez, favorecer essa estrutura sólida. Eu quero voltar, então, pro desenho, só para finalizar minha explicação.
Então aqui ele termina o movimento e olha só, o finalzinho desce um cabelinho ali, que é o straight ahead action, né? O straight ahead action não. É o overlapping action, o follow through. É aquilo que segue o movimento primário, se sobrepõe ao movimento primário, mas tem um atraso de movimento ali. Então ele vai atrasar depois. Tem tudo, né? Eu poderia pegar até a animação mais complexa aqui da hiena. Ela tá aqui numa. Olha só que interessante. Quanto tempo ela fica parada? Ela só tem uma piscada ali. Ó. Ela mordeu o outro. Ela falou e parou. Parou. Congelou. Só que esse personagem olha, esse aqui interage, enquanto esse interage, esse pisca. Esse aqui tá com uma baita de uma animação bem exagerada. Aí que esse aqui vai antecipar para fazer um próximo movimento. Mas a pose tá. E olha só, né? As patas de trás tá quase fixo aqui o tempo todo, porque tá bem desenhado, tem perspectiva, tem solidez. E os personagens eles trabalham o Dimensional Shift todo momento, ó. Não tem redesenho nenhum aqui. É tudo variação das peças, da perspectiva e o entendimento, a partir do entendimento do desenho sólido. Então, o exercício que eu quero propor para vocês vai ser até mais simples do que desenhar perspectiva e tudo, mas é o seguinte, vai ser desenhar perspectiva, mas é entender esse conceito, tudo que é frontal, ele vai ser chapado. A partir do momento que você começar a girar, né, a girar esse elemento, essa face aqui, ela vai rotacionar e eu vou revelar aqui um outro lado do elemento. Então, enfim, se a gente fizer aqui, a parte de cima bem simples mesmo. Então eu quero que vocês comecem a desenhar mesmo. Não precisa pensar na perspectiva, voltar um passo atrás. Não pense em perspectiva. Faça um elemento, não precisa ser quadrado, você pode ser fazer a forma que você quiser. Como que seria isso aqui com um leve volume? Eu preciso que vocês treinem esse olhar. Eu vou fazer um círculo e aí eu vou puxar umas linhas para fazer um cilindro. E aqui não tem compromisso com acerto. Então, aqui, por exemplo, seria essa ideia, né? Como que seria essa face virando para o lado e revelando a lateral. Precisa soltar a mão nisso, sabe? Precisa entender a volumetria. Você pode desenhar o que vocês quiserem. Isso vai ajudar vocês a criar esse olhar. Então, por exemplo, eu peguei esse triângulo, vamos tentar desenhar esse triângulo em diversas vistas, né? Como que seria ele de cima? Eu estou colocando a perspectiva de um ponto aqui, tá? Não estou nem criando outros tipos de distorções, mas vamos, pode trabalhar uma forma e você rotacionar, girar, entender. Para quando a gente olhar para o personagem, a nossa mão tá mais solta, o nosso olhar tá mais solto, para entender esse personagem como objeto tridimensional. O que eu ia mostrar para vocês até na terça animada passada, deu tilt aqui. Hoje eu instalei tudo, placa de vídeo, instalei drive, ainda assim deu uns bug muito doido aqui na minha Cintiq, mas está funcionando. O que eu ia mostrar é o seguinte, né? Por mais que você crie isso aqui com uma forma tridimensional, se a gente mudar para o modo perspectiva do programa, ele até cria o grid, ó, no modo perspectiva. Então, no Tumbum, quem usa o Tumbum, você vem aqui no maisinho e muda para o modo perspectiva. Ele vai abrir uma nova aba. A câmera continua aqui, tá? Mas a perspectiva está aqui. O mesmo atalho que é o Ctrl Alt que a gente faz a mesa de luz aqui na câmera, você vai lá no perspectiva e aperta, ele faz 3D. Ó. Então, aqui vai ajudar a gente a entender que quando a gente vai pousar um personagem, ele está no meio desse grid. Mas seja ele rig ou desenhado à mão, ele não é um objeto 3D real. Né? Se eu girar aqui para a lateral, é um papel. Né? Porque a animação 2D ela é 2D por isso. O plano que eu desenho, o plano é bidimensional. Mas o desenho que eu coloco, ele é 3D. Tudo o que você viu nessa análise não é mero detalhe.
Isso é fundamento da animação. São princípios que fazem toda a diferença entre um movimento qualquer e uma animação que realmente parece viva. Quando você começa a enxergar esses princípios funcionando dentro de produções profissionais, seu olhar muda completamente. Eu também recomendo muito que você aplique na prática o exercício de Solid Drawing. E esse é um dos passos mais importantes para quem quer evoluir como animador 2D. Se você quer entender melhor como aplicar esses fundamentos nas suas próprias animações, eu preparei um evento gratuito onde eu aprofundo exatamente esse processo. São 3 aulas ao vivo, onde eu mostro os fundamentos que realmente fazem diferença e o que precisa existir no seu portfólio para começar a ser visto como animador profissional. O link para se inscrever e garantir a sua vaga gratuitamente está aqui na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo.